Segundo dados do Atlas de Desastres, que é um atlas organizado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o Brasil perdeu 485 bilhões de reais nos últimos 11 anos com desastres naturais. O valor representa todos os prejuízos públicos e privados, com a destruição de escolas, hospitais, estradas, empresas e perdas agrícolas. Na contramão, um levantamento do Tribunal de Contas da União mostra que o investimento em prevenção de desastres foi caindo ao longo dos últimos anos e representa apenas uma pequena fatia diante de todos os prejuízos que foram causados por falta de investimentos na prevenção. Na prática, o país investe muito mais para remediar, ou seja, depois que a porta já foi arrombada, querem consertar a tranca, do que para prevenir. Além disso, um estudo do jornal O Globo mostra que na última década o Congresso Nacional aprovou pelo menos 11 leis para afrouxar normas de proteção ambiental. Diego Tavares, qual é a relação entre a ocupação desordenada do solo e esses desastres naturais? Eu já ouvi algumas observações, Diego, de que, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre fica muito ao lado da Lagoa. A Deise poderá explicar isso para nós também. E é claro, está tudo num terreno plano e não foi feita nenhuma prevenção. O que você acha? Que tipo de prevenção pode ser feita? Eu já não digo só da tragédia do Rio Grande do Sul para ser engenheiro de obra feita, mas também das pessoas que moram em costas, em barrancos, em áreas de preservação ambiental, em palafitas, aguardando e torcendo para que não venha uma calamidade como essa. Qual a análise que você faz? Bom, professor Capês, primeiramente uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da bancada e a toda a nossa audiência aqui do programa Linha de Frente. Capês, esse atlas dos desastres naturais do Ministério do Desenvolvimento Regional é uma fonte de dados muito interessante. Eu analisei alguns dos dados desse levantamento e desde 1991 o Brasil teve cerca de 63 mil ocorrências de desastres naturais. Nossa. É muita coisa. E esse mesmo atlas aponta que praticamente a totalidade dos municípios brasileiros não está preparada para receber qualquer tipo de eventualidade climática. Até mesmo aqui em São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, você não tem um preparo para receber uma chuva de grande intensidade, uma ventania de grande intensidade. Aqui em São Paulo é até engraçado, né? Tem lugares que tem placa escrito, local sujeito a alagamento. Você informa que ali pode alagar e não faz nada para resolver um eventual alagamento futuro. Então, isso reforça aquela tese de que, de fato, eu tenho pregado muito aqui, que eu acho, de certa forma, um pouco irresponsável tentar levantar agora no Brasil o discurso das mudanças climáticas causando esse tipo de catástrofe. Claro que tem a sua influência, mas muito pior do que as mudanças climáticas é, de fato, a falta de preparo do Estado. E quando a gente coloca a culpa nesse discurso, a gente tira a culpa, de certa forma, do gestor público, que não fez as obras preventivas. A respeito do aeroporto que o senhor falou, é claro, é um local que está sujeito a acontecer um tipo de eventualidade dessa. Mas hoje você tem dezenas de soluções tecnológicas para evitar que isso de fato aconteça. É claro, de outro lado, é importante também manter a preservação da natureza, empregar agendas ambientais, mas tudo isso que fique claro, o Brasil já faz. Nós somos um país que tem mais de 60% da sua mata nativa preservada. A Amazônia brasileira tem mais de 80% do seu território nativo preservado. Nós temos uma matriz de energia que é limpa. Então, o Brasil, nesse ponto, faz muito bem a sua lição de casa. Temos a legislação ambiental mais moderna do mundo. Então, claro que existe uma atenção à questão do meio ambiente, mas essa culpa não pode recair sobre o brasileiro de modo geral. Tem que recair, sim, sobre o gestor público, que deixa, como foi apontado no estudo do Atlas dos Desastres Naturais, de fazer a sua lição de casa e colocar o dinheiro público nas obras preventivas e nas tecnologias preventivas de desastres naturais. Deise Chiocari, claro que antes do governador Eduardo Leite, o Rio Grande do Sul teve diversos outros governadores e também Porto Alegre teve muitos prefeitos. Então não é questão de apontar o dedo para esse ou aquele gestor. Mas você que é gaúcha, conhece profundamente Porto Alegre, o que você acha ali que falhou,
que, se tivesse sido feito, talvez não tivesse gerado essa tragédia? Como observação mesmo pragmática, empírica, de quem está olhando ali a situação. Capês, faltou o empenho da administração pública, sim, e de um modo geral. Primeiro, Porto Alegre já teve uma enchente em 1941. A gente sempre discutiu ali em Porto Alegre aqueles muros da Mauá, né, que foram os muros que, num primeiro momento, conseguiram impedir o avanço das águas. Né? Aquilo sempre foi discutido, o estado dele sempre fez, o estado em que estavam os muros, eles sempre foram pauta da discussão do porto-alegrense, principalmente no período eleitoral. No ano passado, no início do ano passado, e acho que no final também, mas eu lembro que eu morava e ia muito para Porto Alegre ali, mas a orla do Guaíba, que foi toda revitalizada e ficou um lugar lindíssimo, ela ficou embaixo d'água, isso no ano passado. Se eu não me engano, teve uma chuva muito forte em Porto Alegre em janeiro e a orla foi de novo debaixo d'água. E aí, essas coisas são recorrentes e a administração pública não faz nada, né? O aeroporto, ele está ali numa área que é perto do rio. A grande preocupação agora é se ele volta a funcionar em setembro, como que vão estar as estruturas, né? A gente viu agora, durante essa história toda, a péssima condição dos equipamentos de manutenção para prevenir enchentes e prevenir alagamentos em Porto Alegre. A grande verdade dos fatos é que aqui a gente sempre reage, a gente não faz prevenção. Tem vários estudos, e aí, olá ciência, mas vários estudos já indicavam desde 2016 que o nível das chuvas no Rio Grande do Sul iria aumentar. Só que os governos não dão prioridade para isso, eles preferem reagir depois, até porque dá um palco eleitoreiro. E verdade seja dita, essas obras subterrâneas, elas não dão voto. Então, o governador, o prefeito, a administração federal não tem como mostrar, olha, eu fiz aquela obra ali embaixo da terra, é por isso que a orla do Guaíba, onde vocês jogam bola todo fim de semana, não está alagando mais. Ah, mas eu não estou vendo a obra, então não dá voto. Mas o grande problema no meio disso tudo é que existiam estudos científicos, inclusive de um cientista, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Marengo, que alertavam muito claramente, inclusive com os mapas, mostrando que o nível de chuvas no Rio Grande do Sul ia aumentar em muito e que isso era perigoso para o Estado. E nada foi feito. Então, está na hora das instituições públicas entenderem e parar. Por exemplo, qual é a discussão que a gente está agora? A Petrobras está querendo fazer exploração de petróleo na foz do Amazonas de novo. Então, assim, a gente está falando de meio ambiente aqui, mas vira a página e esquece o meio ambiente. Está na hora de começar a prestar atenção nisso, a administração pública. Professor Leandro Ferreira. Olha, Capês, achei de bom senso a fala aqui do nosso amigo Diego, mas tenho algo a acrescentar nessa primeira fala aqui de boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan, aos meus colegas de mesa, mas que diz respeito também um pouco à responsabilidade do poder público, né? Quando a gente pensa na responsabilidade do poder público numa situação como essa do Rio Grande do Sul, nós estamos falando, por exemplo, de grandes obras, grandes ações ligadas à infraestrutura que vão evitar enchentes, comportas, desde citou aqui obras que são relacionadas ao saneamento básico, né, e coisas desse tipo. Mas eu acho que existe também uma responsabilidade do poder público em relação a compreender o que se passa no mundo nesse momento em relação às mudanças climáticas. É preciso mais planejamento, mais conservação de biomas, maior diversidade nos ramos econômicos, né? O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma monocultura, tem características de monocultura, por exemplo, em relação ao arroz, né? E quando a gente tem o arroz submetido a uma situação de fragilidade econômica como a que a gente tem no país, a gente tem desabastecimento no resto do país. Então, tudo isso tem a ver com o planejamento que precisa ser feito daqui para frente, né? Acho que tem a ver com o rumo que queremos para o país, né? Não dá para falar, por exemplo, de enchente ou situações que afetam as cidades sem falar de moradia, ocupação irregular, né? Falta de regularização fundiária, falta de produção de moradia de interesse social, né? Um bom desenvolvimento para cidades que permita não só a sua resiliência, mas também evitar situações como a que a gente está vendo em Porto Alegre, né? E tudo isso tem a ver certamente com a responsabilidade do poder público, não só no aspecto de fazer grandes obras de contenção dos desastres, mas também de planejar e regular mercados, né? Nós estamos vendo uma discussão atrasada em relação à regulação do mercado de carbono, que poderia estar gerando riqueza para o país, né? E poderia estar
ajudando a reduzir as emissões, ou pelo menos a equilibrar as emissões, não só no Brasil, como no mundo todo. O Brasil tem potencial para isso, né? Nós estamos vendo um atraso, mais do que a exploração da Foz do Amazonas, o Daisy, eu vejo um atraso em você não discutir maior taxação nos combustíveis fósseis. Isso sim vai desincentivar o uso de combustíveis fósseis, né? Que vai na contramão do que foi feito no Brasil nos últimos anos. Por exemplo, quando, para manter os preços da gasolina recentemente, as administrações federais, num período anterior a esse que nós estamos vivendo, desonerou gasolina, né? O mundo todo falando em sobretaxa do carbono e a gente desonerando gasolina, não tem o menor cabimento, né? Então, acho que essas coisas é que são as verdadeiras responsabilidades do poder público em equilibrar o jogo em favor daqueles que ficaram excluídos do processo de desenvolvimento até agora, porque senão quem vai pagar a conta são aqueles que são mais vulneráveis a esse tipo de tragédia. Meu querido Emerson Tawil, eu não sou cientista para falar sobre redução de dióxido de carbono, menos produção de gás metano, efeito estufa, etc. Agora, o que é facilmente constatável é que há uma população enorme alijada do centro em que existe a produção, existe o consumo, onde existe a vida das cidades, foram jogados para a periferia e vivem em condições subhumanas, em áreas de preservação ao meio ambiente, ninguém faz nada. O meio ambiente sendo destruído, as pessoas morando em morros e encostas de forma irregular, com esgoto a céu aberto, omissão do poder público, omissão dos órgãos de controle, ninguém faz absolutamente nada. E quando acontece uma tragédia, aí todo mundo começa essas discussões científicas que são importantes também. Não estou dizendo que não são, mas nós não fazemos nem o óbvio, que é tirar as pessoas da onde elas se encontram em áreas de risco, preservar o meio ambiente que está sendo destruído por aquelas ocupações irregulares e dar às pessoas condições dignas de viver. Aí vão ficar agora um tempo aí na tragédia do Rio Grande do Sul, vamos estar discutindo, daqui a pouco esquecemos as vidas que se perderam, os patrimônios que foram destruídos para sempre e o Brasil retoma aquele seu ritmo normal. O que seria necessário também fazer em termos de ação pragmática? Você vai em qualquer cidade litorânea que tem morros, os morros estão completamente ocupados por habitações irregulares, aquilo se chover desbarranca tudo. Eu quero ouvir você, Emerson Tawil. Boa tarde, Capês, boa tarde aos amigos de bancada, boa tarde a toda a nossa audiência. Em verdade, essa ingerência do Estado, né, e isso não é pontuar a identidade de um ou de outro, mas de um modo global, isso faz parte de uma política de assistencialismo demasiada que cria um ciclo vicioso entre a população e o próprio governo. E disso é extraído um suprassumo totalmente baixo e desnecessário. A sociedade é conduzida nessa condição para que tenha esse assistencialismo e crie uma dependência do Estado. Não há como ter um país democrático, um país pujante, desde quando você tem uma população, um número elevado de dependentes de um Estado. É óbvio que o Estado deve dar amparo àqueles dos mais necessitados, mas como o caso do Rio Grande do Sul, trouxe à tona um debate, como você mesmo disse, precisamos rever a segurança depois das portas arrombadas. E esse é o grande problema desse país. Por qual razão? Porque a gente prefere, sem dúvida alguma, a própria matéria já narrou isso, que é melhor remediar do que prever. Ora, o próprio Rio Grande do Sul, para fazer a sua modernização contra as enchentes, teria um patamar de 400 milhões de reais. E, sem dúvida alguma, só hoje, no Jornal da Manhã, eu ouvi um dos prefeitos falando, ele falou muito rápido, eu fiz as contas, e ele numa cidade pequena, atingiu cerca de 500 milhões. Olha, será 400 milhões para o estado todo? Precisava chegar nessa desgraça? Precisava chegar nesse caos? E vou mais longe ainda, Capês. O ano passado nós tivemos a maior seca no norte, que já era um sinal ali, talvez, para as autoridades começarem a se regimentar, para que outros problemas climáticos não viessem a atingir a população. Nós falamos aí de 581 mil, cerca de 581 mil pessoas sem casa, sem documento, jogadas ao limbo, e terão que se reerguer novamente. Falta, sim, vontade política, não é debate, falar bonito, né, trazer aqui fósseis, energia limpa, mas falta, sobretudo, vontade política, porque esse assunto de remediar o que já aconteceu é um grande combustível à corrupção.
E isso pode estimular de uma forma muito maior do que a prevenção. A prevenção, como a própria Deise disse, qual os holofotes que brilham nesse sentido da prevenção? Olha, a obra foi feita, mas não tivemos aqui um caos. Não, mas em contrapartida, quando acontece a desgraça, todos os holofotes se voltam àquela cena dramática da qual nós temos aqui enorme solidariedade com o povo gaúcho, e a gente torce muito para que eles possam se reerguer de uma forma muito mais rápida do que possa se imaginar. Todos falam em recursos de dinheiro, né? Falam sobre uma dinâmica política, organizacional, social, né, de assistencialismo, mas o carro-chefe de todo chefe de Estado parece que é o dinheiro. É o que importa. É óbvio que sem dinheiro não há como fazer um resultado positivo, mas é preciso tomar muito cuidado, porque nessa condição de caos, o valor, né, o dinheiro público é colocado de uma forma emergencial, sem licitação, sem uma fiscalização um pouco mais incisiva do que a normalidade, do que na prevenção deveria ser, Capês. Infelizmente, o povo gaúcho sofre a duras penas a ingerência dos nossos governantes. É isso aí, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Quer dizer, vai investir em contratação emergencial, tem o risco da corrupção. E não existe planejamento de médio e longo prazo neste país.